A paz seja convosco, meus queridos irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um estudo bíblico. Queridos, nós estamos estudando juntos todo o livro de Mateus, capítulo por capítulo. E hoje nós veremos o nosso humilde e amoroso Salvador no sinédrio perante os seus piores inimigos. O tema de hoje é Jesus diante do sinédrio. O texto é o livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 57 a 68. E diz assim a palavra: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas anciões. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, se assentou entre os servos para ver como aquilo iria terminar. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não achando, apesar de ter sido apresentado muita testemunha falsa, mas afinal compareceram duas testemunhas afirmando que ele disse: Eu posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E se levantando, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que eles depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfêmia! Porque precisamos ainda de alguma testemunha? Eis que agora mesmo nós ouvimos ele blasfemando contra Deus. E que vocês acham disso? E todo o sinédrio respondeu: Ele é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros se esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que te bateu? Queridos, após eles prenderem Jesus no Getsemane, após Jesus ser traído por Judas e ser abandonado por seus discípulos, agora os soldados do templo arrastaram o Salvador até o sinédrio, na casa ali de Caifás. Querido, houve 2 julgamentos principais do Senhor Jesus. Um foi religioso perante os líderes judaicos e o outro civil perante as autoridades romanas. Juntando os relatos dos 4 evangelhos, notamos que cada julgamento tinha 3 estágios. O relato de João sobre o julgamento judaico mostra que Jesus foi trazido primeiramente perante Anás, o sogro de Caifás. O relato de Mateus aqui começa com o 2º estágio na casa de Caifás, o sumo sacerdote. O sinédrio estava reunido ali. Normalmente, era dada uma oportunidade aos acusados para preparar sua defesa. Mas os líderes religiosos desesperadamente levaram Jesus à prisão e justiça com pressa, de toda maneira lhe negando um julgamento justo. Nessa noite em particular, os fariseus, saduceus, escribas e anciões que formavam o sinédrio mostraram um descuido para com as regras sobre as quais eles deveriam operar. Não era costume se encontrar de noite nem durante qualquer festa dos judeus. Não era lícito subornar testemunha para cometer perjúrio. Um veredito de morte não podia ser realizado até passar uma noite. E a não ser que se encontrassem na sala de pedra lavrada na área do templo, seus vereditos não eram obrigatórios. Na ânsia de ficar livre de Jesus, as autoridades judaicas não hesitaram em quebrar as suas próprias leis. Caifás era o juiz-presidente daquele júri. O sinédrio servia como júri e executor ao mesmo tempo, certamente uma combinação irregular. Jesus era o acusado, e naquele momento o corajoso Pedro tentava dominar o seu medo, seguindo Jesus de longe, se assentando no meio do servo do sumo sacerdote. Mateus 26, 58. Então todos aqueles naquele sinédrio tiveram um tempo difícil procurando alguma testemunha falsa contra Jesus. Querido, se foi uma tarefa difícil para tentarem acusar o profeta Daniel diante do rei persa,
Imagine então tentar acusar a perfeição. Imagine encontrar escuridão na brilhante estrela da manhã. Mas por fim, eles acabaram arrumando duas testemunhas falsas, que tinham distorcido as palavras de Jesus, que certa vez disse: destrua esse santuário ou esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Conforme aquelas testemunhas, Jesus estava ameaçando destruir o templo de Jerusalém e depois tentar reconstruí-lo. Mas na realidade, Jesus estava profetizando sobre a sua morte e ressurreição após 3 dias. Os líderes judeus agora usaram aquela profecia como uma desculpa para matá-lo. Querido, a Bíblia diz que o povo perece pela falta de conhecimento, mas o verdadeiro conhecimento que nos faz perecer é a falta da revelação por detrás das palavras do nosso Senhor. Mateus 26, 62 a 163. Durante aquelas acusações, o Senhor guardou silêncio. Isaías 53, 7 diz que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O sumo sacerdote, então irritado pelo silêncio, obrigava Jesus a uma declaração. Mas ainda assim o Salvador não respondeu. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Querido, a lei de Moisés, no livro de Levíticos capítulo 5, versículo 1, exigia que um judeu testificasse quando posse sob juramento pelo sumo sacerdote. Que lição preciosa nós aprendemos aqui com Jesus. Uma das maiores armas é o silêncio. Querido, como nós reagimos diante dos nossos acusadores? Creio eu que, na maioria das vezes, a nossa reação é tentar nos defender na mesma altura das acusações. Mas Jesus, ele deixava o justo juiz celestial te defender perante os seus acusadores. Mas, querido, aqui em Mateus 26, 64, sendo Jesus um judeu obediente à lei, Jesus então respondeu: tu disseste que eu sou o Messias. Ele assim declarou ser o Messias e a sua divindade. Então ele disse a eles: entretanto vos declaro que desde agora vocês vão ver o Filho do Homem assentado no direito Todo-Poderoso e também vindo sobre as nuvens do céu. Querido, em essência, Jesus estava dizendo a eles: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o Filho de Deus, como vocês disseram. A minha glória agora, por enquanto, ela está velada dentro desse corpo humano. Eu pareço como qualquer outro homem. Você me vê nos dias da minha humilhação aqui na terra. Mas o dia vem quando vocês, judeus, hão de me ver como o glorificado, igual a todos os aspectos de Deus, assentado à sua mão direita e vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Queridos, aqui aprendemos outra lição nesse versículo. Há tempo, no livro de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de silêncio, mas também há tempo de falar. Então nós devemos aproveitar as oportunidades para falar toda a verdade, mas com muito amor. Mateus 26, 65 a 67. Caifás, então, ele não perdeu o significado das palavras do Senhor. Jesus tinha feito referência a uma profecia messiânica de Daniel, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e se dirigiu a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:13. A reação do sumo sacerdote prova que ele entendia que Jesus estava alegando igualdade com Deus. Então ele rasgou as suas vestes sacerdotal, um sinal de que a testemunha tinha blasfemado. Suas palavras, inflamadas ao sinédrio, assumiram que Jesus era culpado. Quando o veredito foi dado, o conselho do sinédrio logo gritou: ele é réu de morte. Queridos, a Bíblia diz que o Deus deste mundo, o príncipe das trevas, ele cegou o entendimento dos homens para que eles não conheçam a verdade sobre o Filho de Deus e sobre a sua eterna redenção. Aqui vemos Caifás, que era o sumo sacerdote da religião judaica, mas mesmo diante das palavras reveladoras de Jesus se revelando como Messias, Caifás permanecia adormecido no sono da morte espiritual. Querido, aqui diz
em Mateus 26:68, que aquele julgamento terminou com os judeus esbofeteando e cuspindo em Jesus, que era o acusado. Além de agredi-lo fisicamente, eles ainda tiveram a capacidade de escarnecer dele, dizendo ao Senhor que ele usasse o seu poder como Messias para descobrir quem eram os agressores. Querido, aquele procedimento inteiro ali no Sinédrio não foi somente contra o sistema judicial daqueles dias, mas também foi escandaloso. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, eu fico me perguntando, como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, suportou tamanha afronta e desprezo de miseráveis homens ímpios e pecadores? Só há uma explicação, e eu resumo em 2 palavras: obediência e amor. Jesus tinha uma missão. Deus Pai havia enviado ele até a terra para salvar os pecadores. E para que isso acontecesse, ele deveria ser rejeitado pelo seu próprio povo, humilhado e depois morto numa humilhante morte de cruz. E diante de uma imensa tarefa como esta, somente um filho obediente cumpriria ela à risca. E Jesus não somente obedeceu seu Pai, mas ele também demonstrou o quanto ele o amava. Querido, Jesus não somente demonstrou o seu amor ao Pai o obedecendo em sua missão, mas Jesus também mostrou o seu grande amor por cada um de nós que vivíamos presos no lamaçal do pecado. Jesus sabia, querido, que no final valeria a pena todo aquele esforço e sofrimento, pois ele nos via lá no futuro, todos reunidos, adorando nosso Pai Celestial com muito amor.